Bom dia, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da nossa manhã é o nosso amigo Carlão, que ele vai falar sobre o tema Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas antes disso, vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 30, de alma desperta. É uma carta de Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinitivamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos reveladores do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidar-se a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada eliminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos, em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Emmanuel, ele relembra, tem uma das páginas que Emmanuel, ele também faz a diferença do verbo acordar e despertar. Já até falei aqui algumas vezes, né? O acordar é fisiológico, nós acordamos, né? Estou atrasado, vim para a palestra às 9 horas, então acordar, né? Já o despertar implica justamente a atitude, a vontade de mudar, a regeneração, você regenerar, né? E aqui Emmanuel coloca de que vamos errar, há milênios estamos errando. O tempo todo a gente tem esse convite que nos conduz ao erro. E aí, como justamente estamos aqui numa proposta de amadurecimento da mensagem, de seguir adiante desse convite
para o despertamento, né, justamente ele está nos orientando aqui para que a gente possa, na convivência, ele acordar o dom de Deus no altar do coração, ou seja, que tudo que a gente está fazendo aqui faça sentido para o nosso papel de transformação e aproveitar as oportunidades que nos é dada para a gente justamente ali executar essas lições íntimas, para que a gente possa justamente ali não cair nas tentações, não cair nos erros e garantir essa possibilidade de transformação. E Carlão vai falar bastante hoje também disso, né? Quando ele fala da festinha das bodas, justamente do momento da qual a gente precisa estar imerso a essa essência. Eu acho interessante quando a gente tem contato com o livro Paulo e Estevão, a gente observa de que na proposta de transformação de Saulo perseguidor para Paulo o apóstolo, né, o apóstolo dos gentios, ele passa um período de tempo de reflexão. Ele fica imerso no deserto para que ele possa justamente ali observar as suas atitudes, as suas ações, às vezes primitivistas ou ações mesmo que conduzem aos erros, e analisar esses erros para que possa buscar os acertos. Então a gente vê aqui dentro da página de que Emmanuel ele coloca bem de que o caminho do erro é propício para todos nós, e o Espiritismo deixa bem claro para a gente, e a gente não condena isso, né? Em nenhum momento a gente está aqui para condenar erro de alguém ou de alguma pessoa, mas justamente oportunizar através desses vacilos, desses erros, e compreender, analisar, para seguir no caminho reto, para a seguir esse despertamento, a chegar a esse caminho que nós já estamos observando da transição planetária, da escola planetária, que nos convida a fazer justamente essas ações para agentes de mudança. A gente sabe que mudar não é fácil, né? Se eu quiser mudar o livro de um lado para o outro, requer esforço, requer atitude, requer vontade. Então, a gente precisa justamente observar esses nossos caminhos, esses nossos desafios, que nós não estamos aqui a passeio, para que a gente possa justamente ali promulgar um caminho de oportunidade e despertar, não acordar, porque acordar é fisiológico, o despertar para a gente seguir em frente ao caminho da nossa transformação íntima. Beleza? Então essa foi a lição 30 do Vinha de Luz. Vamos então levar nossos pensamentos? Agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que a gente possa transformá-la numa proposta de sentido, de transformação íntima, e ao mesmo tempo semeando aos corações de nossos familiares e da sociedade a qual atuamos. Nós, ao ouvir os conselhos e as reflexões do nosso amigo Carlão, junto com a falange amiga que o orienta, possamos levar para o despertamento dessa mensagem aos corações de todos, e ao mesmo tempo consolar as criaturas que passam por desafios, por sofrimentos, por dores, que muitas das vezes o consolo da doutrina espírita e a mensagem viva do Evangelho possam nos auxiliar a andarmos juntos a caminho da regeneração. Pedimos amparo e proteção a toda a comunidade do Eucaliptal, da nossa cidade de Volta Redonda, envolvendo o Estado, a toda a nação, e que possamos também vibrarmos para todos os trabalhadores, frequentadores, participantes dessa casa espírita querida, para que a gente possa ter estímulos nas sementes que a gente vem recebendo do grande, do divino semeador,
para colher frutos em todos os caminhos a qual passamos, levando um instrumento do Evangelho como roteiro de felicidade e caminho para a nossa transformação. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos passar a palavra para o Carlão, que ele vai falar sobre o tema Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos, amparando-nos, fortalecendo-nos e fazendo com que tenhamos a vontade de sermos os escolhidos também. O Felipe, de uma certa maneira, até adiantou bastante e parece até que nós combinamos, né? Mas a mensagem de abertura ela está toda envolvida nesses aspectos que nós vamos analisar. E a gente começa lembrando, né, que essa parábola de Jesus, é uma das, talvez, mais importantes parábolas de Jesus, porque ela toca bem fundo nos nossos corações, alertando-nos de que nós temos uma outra vida além desta vida, que nós temos outros compromissos, além dos compromissos que nós assumimos no processo encarnatório. Que nós temos ainda que ter vontade para passarmos a essa condição de chamados para escolhidos. E a gente vai ver, meus irmãos, que, como nós colocamos aqui na nossa prancha de abertura, né, nos direciona a ideia de que não basta comparecer ao banquete. E nós todos, a partir do processo da reencarnação, nós fomos convidados, porque ninguém nasce, ninguém renasce, ninguém reencarna se não for para fazer o bem, para progredir. Lamentavelmente, muitos se apoiam na questão do esquecimento do passado. E o esquecimento do passado, nós sabemos que ele só tem um grande benefício, que é o de fazer com que tenhamos uma nova concepção da vida, esquecendo um pouco daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer, para nos retemperarmos, né? E vivenciarmos uma vida de glória, uma vida de profundo crescimento espiritual. Então o esquecimento ele é benéfico, porque se todos nós nos lembrássemos daquilo que nós fizemos no passado, provavelmente nesse momento nós teríamos muitas vezes vergonha de nos encararmos, de nos olharmos, de nos tocarmos. Porque se nós estamos juntos, meus irmãos, é porque a gente vem de encarnações passadas, de vidas passadas, de experiências que muitas vezes não deram certo. Diz mais ainda, né, que esperando receber as bênçãos divinas sem esforços. Tem um ditado em inglês que diz que não há jantar grátis, né? Muita gente fala do almoço grátis, né? Mas os ingleses, eles são mais aperfeiçoados, talvez, porque não sei se alguém aqui já teve oportunidade de dormir com fome, né? E para você dormir com a sua barriguinha cheia, você tem que ter feito algum tipo de esforço, tem que ter feito alguma coisa. Então, para entrarmos no reino dos céus, não vai ser gratuito. Vai depender muito dos nossos esforços, da nossa vontade. Então, é preciso vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração. E quando a gente fala de purificar o coração, meus irmãos, a gente vai, dependendo das condições, talvez eu tenha que sentar depois, tá bom? Mas vamos lá. Para a gente purificar o coração, a gente começa lembrando que Kardec nos apresenta na questão 909 do Livro dos Espíritos uma questão sobejamente importante para todos nós.
E é uma questão fácil da gente elucidar todas as dúvidas que possamos ter. Diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós podemos, com os nossos esforços, nós podemos vencer essas más inclinações? E, consequentemente, conquistarmos a túnica nupcial? Consequentemente, purificar o nosso coração? E a resposta que os Espíritos deram: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Vamos repetir para ficar bem claro. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Não é a nossa realidade. Nós temos uma dificuldade muito grande em fazermos o bem, em praticarmos as boas obras, em vivenciarmos os ensinamentos do Cristo. Porque são talvez milhares de oportunidades que nós já tivemos e nós deixamos escapar. E nós muitas vezes achamos que agora podemos deixar escapar mais um pouco. Eu conheço muita gente que tem adiado os seus compromissos nessa encarnação. Inclusive até mesmo num capítulo de uma novela dessa aí, a personagem fala para a outra assim: isso está muito difícil, acho que eu vou deixar para a minha próxima encarnação. Né? Na vida real também tem acontecido a mesma coisa, deixar para a próxima encarnação, adiar esse compromisso com Cristo, adiar esses esforços que precisamos fazer. Então diz ainda mais, deixando as nossas inclinações inferiores e nos esforçando para a nossa mudança de valores morais, nos sintonizando com os princípios disseminados por Jesus. Jesus teve um pequeno tempo aqui entre nós, mas foi de profundo trabalho. Foi uma grande orientação que ele deixou para nós, para que nós pudéssemos fazer. Depois, ele mesmo nos assinala dizendo: vou para meu Pai e pedirei que mande o Consolador que ficará eternamente convosco. E nós acreditamos que seja a doutrina espírita esse Consolador prometido, porque renova todos os apontamentos de Jesus, renova todas as informações, todas aquelas situações em que nós vamos vivenciar nessa terra. Lembrando, que o próprio Jesus passou pelas mesmas condições que nós, só que alguns bilhões de anos atrás. Ele também passou por isso, vivenciou essas experiências. Então, nós também podemos fazer. Se eu pude, vós também podeis. E podeis fazer muito mais, disse Jesus. Vejamos ainda, meus irmãos, mais um outro item, E aqui eu pego a questão 910, que diz assim: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, nós temos já conosco o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda. Todos nós o temos. Todos nós fomos agraciados por Deus com esse tutor espiritual. Então os espíritos dizem para nós: se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Ou seja, nós estamos aqui para vencer essas situações e nos condicionarmos a sermos os escolhidos. Consequentemente, meus irmãos, falta-nos pequeno esforço, falta-nos a vontade e, principalmente, falta-nos muitas vezes a confiança em Deus e a confiança nos nossos benfeitores espirituais, que estão sempre prontos a nos auxiliar. Depois, a gente dá um salto aqui para a pergunta 918, que ela fala uma coisa muito importante. Essa pergunta, ela deveria ser, por todos nós espíritas, uma das que deveríamos saber de cor e salteado, como eu te dizia lá no meu antigo curso primário, Kardec questiona assim, ele fala dos caracteres do homem de bem. É Kardec quem diz.
Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. E aqui ele fala uma série de adjetivos, de qualidades que nós deveríamos ter. Nós não vamos trabalhar isso hoje, porque senão não vai dar tempo da gente seguir adiante aqui. É bondoso, humanitário e benevolente para com eles. É indulgente para com as fraquezas alheias. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então, meus irmãos, a gente perguntaria, mas o que mais a gente poderia fazer para nos tornarmos um dos escolhidos para participar dessa legião de bem-aventurados que subirão nos céus, não após essa encarnação, mas através das nossas tarefas mais adiante. Kardec pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Grande parte de nós, meus irmãos, não vestimos a túnica nupcial por estarmos justamente nessa condição de nos deixarmos abater pela nossa natureza corpórea. A influência da matéria é muito forte. Ela é muitas vezes até radical para algumas pessoas. Grande parte da humanidade vive a vida material. Se esquece que nós somos espíritos transvestidos momentaneamente nesse corpo material. Daqui a pouco, meus irmãos, esse nosso corpo vai se desfazer. Daqui a pouco nós não teremos mais a necessidade dele, porque viveremos uma vida espiritual. E aí sim, deveríamos trabalhar fortemente, corajosamente, para vivenciarmos essa experiência. Então, Kardec recebe como resposta, como é que nós podemos combater o predomínio da natureza corpórea? Em duas palavrinhas: praticar a abnegação. Abnegar-se é negar a si próprio, é negar a nossa personalidade, é acabar com todo o orgulho, toda a vaidade, todos os sentimentos que nós pudermos eliminar já nessa vida. Trabalhar para que nós sejamos nós mesmos e não vestido com essa questão que é o verniz da sociedade. Queremos fazer o que os outros fazem, mas não. Lembramos, meus irmãos, que nós espíritas talvez tenhamos muito mais responsabilidade, porque, como está escrito, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, diante de todos os outros cristãos que existem no mundo afora, o espírita será o mais cobrado. Primeiro porque nós sabemos de onde nós vimos, para onde nós vamos. Sabemos o que nós estamos fazendo aqui e agora. Sabemos o porquê das nossas relações, das nossas vivências. Então, esse vestir a túnica nupcial, meus irmãos, purificar o coração, equivale grandemente a essa tarefa que nós temos conosco mesmo. Ninguém precisa esperar nada dos outros, não. Absolutamente. Precisamos trabalhar para que a nossa consciência seja a mais purificada, a mais nítida diante de Deus. E quando os nossos benfeitores olharem para nós, que eles percebam, que eles saibam, que eles sintam que a nossa presença ali é benéfica. Nós estamos ali para produzir o bem, para desenvolver o amor, para representar Jesus, coisa que poucos cristãos têm feito atualmente, na nossa vizinhança, nessa nossa sociedade.
Um outro ponto que eu penso que seja bastante importante é o que está na pergunta 917, né? Que fala: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Ou seja, é vestirmos a túnica nupcial. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, que nós falamos agora há pouco, né? Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando, ou seja, à medida em que nós formos vestindo a túnica nupcial, né? Em que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, essa é uma frase que eu gosto muito, quando bem compreendido, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, os costumes e as relações sociais. Porque o egoísmo se assenta na importância da personalidade. Então, quando nós formos espíritas verdadeiros, libertos dessa influência tosca da matéria, nós iremos nos condicionar para vivenciarmos uma vida talvez de mais lutas, porque é muito difícil, meus irmãos, tirarmos esse homem velho, encarquilhado, né, milenar que nós carregamos. Então, a influência da matéria ela é muito forte. Ela nos alimenta diuturnamente. Então, muitas vezes nós nos acostumamos a essas questões, né? Diz assim ainda Kardec, que é Kardec mesmo, não são os espíritos, não. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada criatura é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, senão totalmente de uma vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isso é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. E aqui eu deixo para vocês, depois em casa, pegar a pergunta 917 e depois a 918, né? Que fala aí dos caracteres do homem de bem. Passando por esse aspecto, meu irmão, a gente tem que lembrar, né? Como é que é essa parábola. Porque, como eu disse, eu a considero uma das mais importantes para que nós possamos entender esse trabalho todo de Jesus.
a abnegação que ele teve para com a humanidade, voltando a essa terra para trazer ensinamentos, conhecimentos e principalmente exemplos que nós podemos seguir. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, nos disse Jesus. Então a parábola, ela está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas foi copiada lá de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Então ela vai falar para a gente acerca de uma história de um rei que celebrava o casamento de seus filhos e enviando seus servos a chamar os convidados para um grande banquete. Esses convidados, porém, recusaram o convite e alguns, ainda pior, zombaram dos servos enviados pelo rei e os mataram. O rei, então, destruiu aquela cidade e ordenou aos seus servos que convidassem todas as pessoas que viessem para o banquete. E muitos vieram. É aqui que começa uma coisa bem interessante, né? Então, para a gente entender melhor, a gente tem que ver a significação desses personagens. Porque muitas vezes a gente fala, a gente lê, a gente estuda, né? Mas a gente se esquece de que todo o Evangelho de Jesus, ele é envolvido, ele é coberto, ele é muito apegado aos significados, aos personagens. E a gente precisa se aprofundar nisso, né? Então, o rei simboliza o próprio Deus. A festa simboliza o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. Os servos são os profetas enviados para a divulgação do mundo espiritual, mas foram desprezados e foram ignorados, como ainda hoje, né? Os convidados que não atendem o convite, pois precisam cuidar dos seus negócios, ou seja, estão muito envolvidos nas suas questões materiais, no seu apego material, né? Nessa vivência que muitos de nós temos. Não são aquelas pessoas que são indiferentes às coisas espirituais e preferem cuidar das coisas materiais. E aí, meus irmãos, nós esquecemos que a nossa passagem aqui, que seja de 70, 80, 100, 110, 120 anos, é ínfima diante da eternidade, pela qual todos nós estamos condenados. Nós somos espíritos imortais, né? Lembrar que nós não somos espíritos eternos, porque eterno é somente Deus, que não teve começo e não terá fim. Nós tivemos um começo, nós tivemos um início, porque fomos criados por Deus. Consequentemente, nós não teremos o fim. O espírito nunca morre. O espírito foi criado para ser um dos instrumentos de Deus para trabalhar pelo universo, né? Então vejamos ainda mais um detalhe, né? Então, ampliando essa compreensão, a gente divide essa orientação em duas partes. Primeiro, os chamados, né? Os chamados são os que receberam o chamamento divino para aquisição do conhecimento e lhe permite ser melhor pelo desenvolvimento do amor ao próximo. Aqui lembrando, meu irmão, todos nós, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, nós somos chamados por Deus a tomar o caminho, aquele caminho estreito que Jesus nos orientou, né? Passar pela porta estreita, que também Jesus nos fala, para que nós possamos desenvolver o amor ao próximo. Quando a gente pega lá no Evangelho, lá no Velho Testamento, a gente vai ver, meus irmãos, que os hebreus, os judeus, eles tinham na sua origem 613 mandamentos. 613 mandamentos. Então, calcule bem a dificuldade, né? Por isso, na época, tinham chamados doutores da lei, porque tinha que ser um doutor para compreender tudo isso, né? Aí vem Moisés e dá uma simplificada. Pega tudo aquilo e transforma em 10. E para que as pessoas crescem, para que as pessoas acreditassem, para que as pessoas resolvessem vivenciar, colocou aquilo como leis de Deus. Não é lei dos homens, é lei de Moisés, lei de Deus. Então são 10.
sendo que os 4 primeiros nos ligam a Deus e os outros 6 nos ligam a nós mesmos, né? É a nossa convivência. 10 mandamentos. Mesmo assim, complicado, né? Muito complicado. E aí vem Jesus e faz apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está incluído todos aqueles 4 mandamentos primeiros da lei de Moisés. A lei que Moisés criou e deu o nome de lei de Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. Ali estão os outros 6 mandamentos. Mas Jesus ainda fala um pouco mais, dizendo: nisso estão todas as leis e todos os profetas. Porque todos os profetas deixaram informações, deixaram argumentos, deixaram orientações, passaram uma vida inteira trabalhando em prol do crescimento da humanidade, crescimento espiritual, desenvolvimento moral. Nós que estamos aqui, meus irmãos, muitas vezes nós nos apegamos muito ao nosso desenvolvimento intelectual, né? Todos nós buscamos os diplomas, os certificados, né? Buscamos as universidades, procuramos crescer cada vez mais nessa área. Mas esquecemos que ao lado dessa, nós temos o nosso crescimento moral, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso moral. E os amigos espirituais nos dizem que muitas vezes nós caminhamos muito rapidamente no nosso progresso intelectual. E andamos, como os bons espíritos falam, né? A passos de cágado. Cágado é o nosso parente aqui do jabuti, né? Aquela tartaruguinha que anda na terra, né? Pois bem, porque tartaruga só é marinha, né? Pois bem, então essa é a nossa dificuldade em caminharmos, e a gente anda muito devagar. Nós deveríamos acelerar como os coelhos, né? Pegar uma velocidade, mas nós temos muita dificuldade nisso ainda. Mas chegaremos lá mesmo, né? É por isso que nós teremos tantas e tantas e tantas reencarnações quanto forem necessárias ao nosso progresso. Aqui adiante, lembrando que nesse primeiro momento estariam os judeus. Lembra que nós falamos, né? Estavam ali lá junto, os judeus, os hebreus, que já tinham todos esses conhecimentos. Era chamado povo de Deus, porque era o único povo, a única organização social que acreditava no Deus único. Porque todos os outros povos eram multifacetários com relação aos deuses, né? Tinha Deus para tudo. Se nós analisarmos a nossa sociedade brasileira no seu início, os índios acreditavam nas potentades espirituais, né? Mas com várias facetas. Hoje, nós já temos uma compreensão um pouco melhor. Então, Deus transmitiu os seus ensinamentos inicialmente para através de Moisés, né? E depois através de Jesus. Posteriormente, estariam os outros povos, mas muitos não estavam apropriadamente vestidos para as núpcias, ou seja, não queriam assimilar os valores espirituais. Porque os valores espirituais, meus irmãos, não tem nada de muito interessante não, se vocês analisarem, né? Não tem as pompas, não tem a circunstância, não tem o glamour, né? Que tem as questões materiais. Então, quando nós analisamos o nosso potencial, ele se faz muito mais vigoroso quando nós tratamos das coisas materiais. Quando nós tratamos das coisas espirituais, muitas vezes até nós nos afastamos de tudo. É por isso que muitas vezes as famílias, a própria família de Jesus sofreu isso, né? O afastamento. De todos os irmãos de Jesus, né? Nenhum deles seguiu, nenhum deles foi discípulo, nenhum deles admitiu a divindade de Jesus. E assim mesmo, os outros parentes. Então a gente vai vendo essas dificuldades em todos os povos, em todos os lugares. Então esses ensinamentos, meus irmãos, eles foram esquecidos ao longo dessa nossa jornada aí, porque
o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? As corrupções pelas quais passaram praticamente todas as religiões que foram criadas pelos homens. Todas elas passaram por graves processos de corrupção, de mudança, de interesses materiais. E se nós bobearmos, meus irmãos, até mesmo a doutrina espírita corre esse risco, como tem corrido ultimamente. É um tal de achar que o espiritismo está ultrapassado. As pessoas nem conseguiram ler ainda, nem estudar não conseguiram ler ainda o material que Kardec deixou. A grande maioria dos estudiosos pena nessas questões do entendimento do trabalho maravilhoso que Kardec deixou. Eu desafio a qualquer um pegar os 12 anos de Kardec, uma vez por mês nesses 12 anos. Então são 144 fascículos da Revista Espírita. Estudar, ler, sabe? Se aprofundar, né? Ou então pegar de capa a capa esse livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos, que esclarece tudo. E a partir do momento que a gente começar a estudar, nós vamos ver que a primeira parte tem lá um livro chamado Gênesis. A segunda parte tem um livro chamado Livro dos Médiuns. A terceira parte tem um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte desse livro fabuloso está distendida no livro Céu e Inferno. Então, só isso aqui, meus irmãos, daria uma vida inteira de estudos. Eu comecei a estudar o Espiritismo aos 16 anos. E essa encarnação tem sido bastante profícua. Eu tenho conseguido estudar bastante. Mas cada vez que eu me aprofundo num tema, ele vai desembocando em outros, né? E a gente acaba até se perdendo. Então é uma luta muito grande que nós temos para vestirmos essa túnica nupcial, né? Para poder participar do banquete de Jesus. Esses valores espirituais são grandes, né? Agora falemos dos escolhidos. São aqueles que, através do seu livre arbítrio, acolhem e aceitam os conhecimentos, pautando a vida sobre os princípios das orientações de Jesus. E aí, meus irmãos, na pergunta 625, Kardec questiona, né? Quem Deus colocou para servir de guia e modelo para a humanidade? É a resposta mais curta que a gente tem no Livro dos Espíritos: Jesus. Pois bem, então Jesus já é o nosso guia, já é o nosso modelo. A par disso, vem uma quantidade enorme de grandiosos espíritos desses imortais que desceram à Terra, vestiram essa roupagem carnal para vivenciar a experiência conosco. Assim, muito recentemente, nós poderíamos pegar como exemplo o nosso querido Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Poderíamos pegar a Madre Teresa de Calcutá, a Santa Madre Teresa de Calcutá, né? A Santa Dulce dos Pobres aqui no Brasil. Nós poderíamos pegar o nosso querido Francisco de Assis, uma quantidade enorme de exemplos de criaturas que vivenciaram o Evangelho de Jesus nas suas vidas. Vestiram a túnica nupcial com toda a honra para praticar a glória de Jesus, a glória de Deus. Então, esse nosso trabalho, meus irmãos, esses princípios que Jesus trouxe e que a doutrina espírita está revivendo, está retemperando, está modificando e colocando ao alcance de todos nós. Então a gente vem lembrando que o mundo ainda está envolvido em violência sem o amor fraternal pregado por Jesus. É porque os homens ainda estão surdos e cegos ao chamado. E ainda, grande maioria não se fez escolhidos. Então, o esforço para nos tornarmos escolhidos é nosso. Nós não dependemos de ninguém. Não depende nem da Joelma, nem do Alberto, né? nem da Dorinha. Se nós queremos esse nosso progresso, né?
Nós não dependemos nem da balinha que o Sr. Luiz traz amorosamente para nós todas as nossas reuniões. Então é um trabalho grandioso de fortalecimento, de amparo, né? Essas orientações que o nosso querido irmão Robson distribui aí pelas outras casas espíritas, viajando e tal, se arriscando nessas estradas. Então tudo isso aí, meus irmãos, é para fazer esse chamamento. Nós estamos fazendo esse chamamento. Nós estamos tentando construir na memória e na vida das pessoas o que nós precisamos fazer para sermos os escolhidos, para nos tornarmos os escolhidos, porque todos nós estamos sendo chamados, todos nós estamos sendo chamados diuturnamente. Os bondosos amigos espirituais, conforme está na pergunta 459, né? Interferem os espíritos em nossas ações, em nossos pensamentos, muito mais do que podemos imaginar. Então os espíritos estão aí buzinando no nosso ouvido, na nossa memória, na nossa consciência, né? A todo momento. Mas a gente não aprende. Não é? A gente não aprende, a gente parece que a gente não quer sair dessa situação. Parece que ela está boa, está confortável, né? Mais adiante aqui, lembremos, olha, a parábola nos direciona a ideia de que não basta comparecer ao banquete. Nós estamos aqui no banquete da vida, comendo, bebendo, nos respeitando, né? Vendo os maiores espetáculos da terra, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas e tudo mais. E, no entanto, grande parte de nós estamos nessa situação, esperando receber as bênçãos divinas sem esforços, sem a nossa contrapartida, sem esse trabalho que nós precisamos fazer, que não depende de mais ninguém, só depende de nós. Né? É preciso vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração, deixando as nossas inclinações inferiores, abandonando isso. É o que nos atormenta, que nos prende, que nos causa sofrimento, que nos causa angústias e tudo mais. Então esse é o nosso trabalho, né? E nos esforçando então para a mudança de valores morais, nos sintonizando com os princípios disseminados por Jesus. Então, Jesus já veio, já trouxe a mensagem dele, já nos deu as orientações, já nos alimentou com tudo aquilo que era necessário fazermos para crescermos. Mas a gente ainda tem uma dificuldade, né? E aí vem um detalhe interessante. Ele nos convida, em outra passagem, entrai pela porta estreita, mostrando que a porta da salvação é estreita. Poucos conseguem passar, pois para isso devem fazer grandes esforços e vencer suas más tendências. Enquanto que a porta da perdição é larga e muitos nelas entram, pois a maioria prefere o caminho mais fácil, não combatendo suas paixões, vícios e um mau comportamento. Então, meus irmãos, Jesus está querendo que a gente avance, Jesus está querendo que a gente caminhe, que a gente... E para isso, conforme está lá na pergunta 909, né? Fazendo poucos esforços. Com poucos dentre vós fazem esforços. Então, esses esforços, meus irmãos, são, conforme está no livro dos Espíritos, ínfimos, são pequeninos. E a gente não barata o tempo, né? Vamos lembrar que nós estamos num processo de transição. E já muitos que estão encarnados, isso aí quem disse foi o Chico Xavier, foi o Divaldo Franco, em pelo menos 3 livros do Divaldo Franco sobre a transição planetária, ele deixa bem claro que muitos que estão desencarnando já não voltarão mais à Terra, já não terão mais a chance de reencarnar aqui. Então nós estamos nesses últimos tempos, né? Nessa corrida, nesse momento do sprint final. Ou seja, se nós não alcançarmos aqueles que estão lá na frente, aqueles que estão se fazendo escolhidos, aqueles que estão lutando pela glória sua e de Jesus, nós não vamos ter a oportunidade de vivenciar uma nova experiência aqui na Terra. Essa é a mentalidade. E muito poucas pessoas têm dito isso com todas as letras.
E aí vem o detalhe, que nós falamos, vamos repetir. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito maior, porque nós sabemos. Nós conhecemos o antes, nós conhecemos o durante, e nós conhecemos o que vem depois. Nós sabemos acerca da vida futura como nenhuma outra criatura nesse planeta consegue amealhar de conhecimento. A doutrina espírita nos mostra com todos os detalhes, com toda a clareza. Infelizmente, o livro mais gostoso de se ler, porque ele fala de nós e da nossa vida futura, é o livro Céu e Inferno. Raríssimas as pessoas que já o leram. Raríssimas as pessoas que passaram pela uma segunda vez esse livro. E eu considero um dos livros mais tranquilos para a gente ler, porque ele fala de nós, fala da nossa deficiência, fala das nossas qualidades, mas, sobretudo, nos reputa a uma vida de trabalho, de soerguimento, de crescimento, mas principalmente do esforço que precisamos fazer. Está lá no livro Céu e Inferno, mostrando o que vem pela frente. Adiante aqui, a gente observa esse ponto que está no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, para nós sermos considerados espírita, meus irmãos, nós temos que fazer isso aí, a transformação moral, pelos esforços, transformação moral pelos esforços. Muita gente acha que começou a pregar, ou que consegue pregar, ou que consegue envolver as pessoas com um pouco de conhecimento de Jesus que eles têm, já está salvo, né? Poucas coisas que fazem, acho que já conseguiram. Muita luta ainda temos pela frente, né? Kardec destaca que a verdadeira fé, ela não se mede pelo conhecimento teórico e pelos rótulos, né? Mas pela prática diária, gravem isso, prática diária, ou seja, todos os dias. E nos dias, nós podemos falar todos os momentos, em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias, porque nós somos chamados a dar testemunho a todo momento, da nossa paciência, da nossa parcimônia, da nossa sinceridade, da nossa honestidade, da nossa compreensão dos valores divinos. Então, todos nós, a todo momento, né? Tanto assim que alguma vez a gente faz uma bobagem, você não é um espírita, né? Aí tem gente que fala assim, eu sou, mas eu, né? Realmente, nós temos que botar a mão na consciência. E na mensagem que o nosso querido Felipe leu para a gente, enfoca justamente esse ponto do trabalho que nós precisamos fazer para chegarmos, né? Então, a prática diária e pela evolução interior. Eu conheço muita gente que está evoluindo por fora, né? Eu estou com um negocinho aqui perto do olho, né? Tem que tirar, né? Estou com uma ruguinha aqui, tem que fazer, né? E tal. Muitas pessoas estão nessa evolução exterior, querendo mostrar-se cada dia mais belo fisicamente, quando na realidade nós deveríamos trabalhar pela nossa beleza interior, pela nossa beleza real, pela beleza com a qual nós seremos reconhecidos quando chegarmos no mundo espiritual. Porque lá ninguém vai pedir a nossa carteira de identidade, o nosso CPF, vai perguntar simplesmente quanto de bem você produziu enquanto esteve na Terra, quanto de bem você produziu, quanto de amor você distribuiu, quantas lágrimas você secou. É isso, quanta fome você aplacou. Porque Jesus, naquele momento que ele fala do reconhecimento, né, da separação do joio e do trigo, ele fala, Senhor, mas quando foi que nós tivemos com sede e te demos de beber, com fome te demos de comer, nu e te vestimos, preso e fomos te visitar, doente e fomos levar o lenitivo, quando estava nu e nós te vestimos?
Aí Jesus diz: quando fizeste a cada um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então nós estamos sempre acalentando Jesus, na medida que nós acalentamos o pobre, o desprovido de tudo, aquele que está naquelas situações mais calamitosas. Então é assim, meus irmãos, que nós, não com conhecimento teórico, né? Não com rótulos, porque muita gente se baseia nos seus rótulos e se esquece que o verdadeiro cristão, ele se faz visível a Deus. E ele não quer se fazer visível aos homens. A doutrina espírita orienta o indivíduo através dos pilares de esforço constante. Esforço constante. Ou seja, todo dia, toda hora, todo momento é momento de mostrar esse esforço que estão fazendo para a nossa melhoria, né? Então, nessa transformação íntima, e caminhando aqui para o nosso encerramento, a questão desse esforço que nós precisamos fazer. Um trabalho a mais. O progresso não é imediato. Requer trabalho diário para superar sentimentos como orgulho, egoísmo, raiva, a impaciência, né? E suportar os outros. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, quem é que não está tendo problema com, muitas vezes, até membros da própria família? Que nos traz muitas vezes impaciência, que nos traz muitas vezes uma sensação de desamor. Né? Quantos de nós não estamos passando por isso? Né? A questão do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Como é que nós podemos fazer para nos melhorarmos? Pergunta Kardec, na pergunta 919. Aí os Espíritos disseram, né? Um sábio da vossa antiguidade, como eu disse, conhece-te a ti mesmo. Aí vem Kardec no 919A, dizendo assim: conhecemos toda a profundidade dessa assertiva. Mas como é que nós podemos fazer? Aí vem, e aí eu me permito pegar no original, porque a minha memória já não é tão vigorosa e tão boa quanto foi alguns anos atrás, né? Então, olha só que lindo que Kardec recebe do benfeitor Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Vamos repetir essa frase que eu acho muito importantíssima. Desculpem. Rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, isso todas as noites, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo proceder de tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censuraria, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Essa é pesada, essa é dura. Se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? A pergunta que nós devemos fazer para todos nós é: estou preparado para morrer? Não. E se eu morrer agora? Porque todos nós vamos passar por isso, né? Todos nós. Não precisa ficar despreocupado, não, isso não vai acontecer. Vai acontecer, né? E a gente tem que tomar cuidado que não seja hoje, não seja agora. Porque por hora nós não estamos preparados.
nós ainda não conseguimos vestir a túnica nupcial para nos apresentarmos diante de Deus, né? E aí a gente lembra que tem algumas pessoas, né, seu Miguel, que já conseguiram amealhar esses fundamentos, né? Essa pujança de conhecimento, de luta, para conseguir avançar, para conseguir se apresentar diante de Deus. Aí, repitamos se aprovasse a Deus chamar-me nesse momento, teria que também o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, porque nós viemos de lá, voltaremos, vamos e voltamos muitas vezes, né? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E aí, Santo Agostinho fala mais um pouquinho. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. O avarento se considera apenas econômico. O previdente, o orgulhoso, julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tende em meio de verificação que pode iludir-vos. Quando estiver indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquirir como a qualificaria se praticada por outra pessoa. E aqui, meus irmãos, tem mais um trecho maravilhoso que a gente precisa analisar. E aí Kardec finaliza esse apontamento dizendo: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Não é verdade? Se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falhamos sem o que suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precioso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abre lugar para qualquer alternativa, e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem a resposta, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. E aqui, meus irmãos, para a gente encerrar, eu sempre que eu venho aqui acabo falando até demais, né? Né, família? Caridade. Deixamos por último esse ponto, porque eu considero a máxima para que nós possamos sair dessa mesmice que nós nos encontramos. Como resume a lei, fora da caridade não há salvação, o esforço deve se traduzir em amor ao próximo, solidariedade e benevolência ativa. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. 886, gravem essa pergunta, né? Um dia eu vou fazer um caderninho aqui com as 10 perguntas mais importantes que eu considero no Livro dos Espíritos, né? Depois eu vou passar por escrito aí de alguns companheiros, né? Para analisar, para ver direitinho se realmente procede. Mas essa 886, além da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a 886 eu acho a mais importante para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Kardec pergunta: como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como a entendia Jesus? Notem, verdadeira caridade como Jesus compreendia. Aí os Espíritos falam: benevolência para com todos. Benévolo é o indivíduo que desenvolveu a benevolência. E ser benévolo não é ser bom de espírito, bom de corpo, bom de alma, bom de pensamento. Ele é bom, é o completo bom, né?
Em outros tempos a gente poderia até dizer, né, pegando uma marca de uma empresa famosa, né, bonzão, né? É o que nós precisamos fazer, é sermos bons, mas bons de verdade. Depois ele fala da indulgência, sermos indulgentes. Indulgente é aquele que compreende que o outro errou, porque ele também pode errar. Então nós conseguimos compreender o erro do nosso irmão e não querer que ele vá morrer apodrecido na prisão, não que ele vá passar pela pena de morte, como creem alguns. Então, nós compreendemos o erro do nosso irmão, porque nós erramos também. E lembrar que Deus nos oferece a reencarnação como uma condição para aqueles que erraram refazer as suas vidas. E por último, meus irmãos, a questão do perdão das ofensas. Como é importante e o quanto é prazeroso quando nós conseguimos perdoar. Perdoar é difícil, é complicado, porque envolve o nosso orgulho, o nosso egoísmo, envolve a nossa vaidade. Então, muitas vezes nós não queremos praticar esse perdão. Mas Jesus disse: fazei as pazes com os vossos adversários enquanto estáis na caminho com ele. Então, que aproveitemos as oportunidades, né, para refazermos os laços de amizade, sabe? Ou os laços de simpatia, ou os laços mesmo de amor que nós tivemos com algumas pessoas que foram rompidos. Que nós possamos perdoar, mas perdoar de verdade, né? Perdoar sem, usando aqui a palavra latina, né? Anistiar. Anistiar é não cobrar nada depois, é não querer lembrar do passado, né? Tem muita gente que tem essa ideia aí, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Não adianta nada. Não está fazendo nada. É um perfeito idiota quando faz uma coisa dessa. Então, meus irmãos, a nossa abnegação, como nós falamos ainda há pouco, né? Que está na pergunta 912, praticar a abnegação. É a maneira mais rápida, mais curta, mais simples da gente vivenciar o Evangelho de Jesus. Que Deus possa nos abençoar a todos, nos dar força, nos dar coragem e, sobretudo, meus irmãos, que nós possamos receber o incentivo dos nossos benfeitores espirituais, né? Para que nós possamos ganhar os céus, ganhar a túnica nupcial para nos apresentarmos com toda a pompa, toda a circunstância diante de Deus. Muito obrigado, um excelente domingo. Agradecemos o Carlão, oportunidade de reflexão nessa manhã, todo mundo vestindo a túnica direitinho, né? Próxima quarta-feira, novo estudo será a cargo do Edir Maurício, que vai falar sobre a fé que transporta montanhas. E no próximo domingo é o Adriano, com o tema Não se turbe o coração, serenidade em tempos de aflição. Então, já temos aí os temas e os estudos da próxima semana. Lembrando também que nós estamos também em atividade a campanha já de início de Natal, né? Nossa, Felipe, nós já estamos pensando no Natal. Esse ano nós vamos fazendo em 2 etapas. Né? A primeira etapa agora são materiais de higiene e limpeza, detergente, sabonete, papel higiênico. Já tem alguns itens já listados em nossas artes, já distribuídos em alguns grupos, inclusive nas redes sociais. Então, nessa primeira etapa, nós estamos recolhendo tudo quanto é tipo de materiais de higiene e limpeza. Pode entregar aqui na reunião pública aos domingos, né, e na quarta-feira também. E nos dias dos estudos da casa também pode entregar, deixar com a gente, ou no carrinho ali, nos deixando no carrinho, ou até mesmo na secretaria, tá? Então, até outubro, nós estamos fazendo essa campanha, arrecadando os materiais de higiene. Em outubro, nós vamos começar já com os mantimentos perecíveis. A gente vai
colocar também a listagem e aí vamos pedir a ajuda de vocês para que a gente possa justamente ali divulgar a todos e cumprir com o nosso compromisso. E lembrando de que essa campanha a gente realiza porque a Sopa Fraterna ela entra num período de recesso e aí o que a casa, combinado com a casa, com a comunidade do Parque Maíra, é justamente de suprir essa falta que eles vão receber. Não vão receber a sopa, vão receber a cesta para contemplar ali o período de festas e o período também de janeiro. Tá bom? Lembrando dos estudos da casa também, toda segunda-feira, às 19 horas, nós estamos no estudo sistematizado da doutrina espírita, é aberto a todo mundo, né? Então, não tem, Felipe, não fiz inscrição, não consegui, pode vir que não vai ser afetado o ritmo, né, do estudo. O estudo está no módulo agora de reencarnação e logo, não, reencarnação, está no módulo de pluralidade dos mundos habitados, né? Então já estamos bem avançados, mas é aberto a todo mundo. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, nós estamos em compromisso. Amanhã tem plantão, então temos plantão de paz, às 8 horas da manhã também, quem desejar, a casa abre para essa atividade, tá ok? Então vamos levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege. Agradecer a oportunidade bendita do contato com o Evangelho redivivo e que esse contato possa se transformar em vivências, em ações, em contato com os familiares, em contato com a sociedade, para que a gente possa proporcionar agentes de transformação, levando o consolo necessário a todos aqueles que precisam beber dessa fonte. Aproveitando que estamos aqui em sintonias de pensamento, que a gente possa levar a proposta de consolo a todos aqueles espíritos que passam por perturbações, que passam por desafios, por dores e sofrimentos, e que a gente tenha a fonte segura do Espiritismo e do Evangelho redivivo, as alternativas eficazes para seguir em frente, atendendo um convite do Mestre, de levar essa mensagem a todas as criaturas e ao mesmo tempo auxiliar essa escola planetária em regeneração. Agradecemos a oportunidade de serviço, a oportunidade desse contato e que nós possamos ser um instrumento da propagação dessa semente aos corações mais aflitos, aos corações que necessitam e almejam a continuidade dessa caminhada no papel de transformação íntima. Mais uma vez agradecemos por tudo, que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem ao passe, salvaguardar que serão chamados, tenha todo mundo bom dia.